E aí, Gabi? Aguardando a Aline aceitar. Rosiane. Poliana, né? Deve ser Poli Almeida, né? Entrou. Boa noite, gente. Adriana também tá aí. Boa noite. Lindalva. A Aline entrou aí, ó. Só falta ela aceitar, gente. Boa noite, boa noite. Vou adicionar a Aline aqui de novo, que deu errado. Aí, deu certo. A Vivi também tá aí. Adriana, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Wagda. Boa noite, Aline. Esperar o pessoal entrar. Adriana entrou, Viviane, a Poliana, Tia Bela Lica. cera de abelha. Ansiosos para conversar com vocês hoje. É isso aí, a Rosângela, Gabi. Gabi já tá aí. A Gabi eu nem liguei, ela já tava aí. Lúcia, boa noite. Érica também. e Érica. Esperar mais um pouquinho. Vamos ver quem vai entrar mais. A Bruna. Espero que muitas pessoas já tenham começado a ler o livro, né? Aí eu tô sabendo um punhado de gente já comprou aí, ó. Ei, Rafa também Rafa, deixa entrou. eu ver. Minha luz tá boa? Tá um pouquinho escuro, pode aumentar um pouquinho, viu? Vou aumentar aqui. Melhorou? Melhorou médio. Acho que tem um É porque em pouquinho. comparação à minha aqui, você tá muito, muito escuro. Então, pera, gente. Deixa eu mudar de lado. Sim? Melhorou, Agora né? melhorou, eu acho que agora melhorou. Bora lá? Pronto, vamos embora. Boa noite, gente. Vamos fazer uma rápida apresentação. Para quem não me conhece, eu sou Wagda Campos. Eu sou esposa, mãe, e agora eu tenho atacado de youtuber, né? Tenho feito alguns vídeos de evangelização lá no YouTube, no canal Wagda Campos. E agora nós estamos aqui atacando de lives também, né? Instagram. Tá. Meu nome é Aline Arenari, sou mãe também, esposa, devota da Cidinha. Vou mostrar minha Cidinha hoje. Católica e como a Wagda estamos buscando, né, a santidade do lar e na família. E a Wagda teve essa ideia da gente fazer um clube do livro online, né? Como a gente não mora perto, e a gente resolveu discutir com vocês o livro que a gente está lendo. A gente discute e aí quem quiser também aproveite da nossa discussão. Não sei quem é a gente na fila do pão, não, mas estamos aí. Exatamente. Vou mostrar o livro. Às vezes as O pessoas livro, estão entrando. o livro que a gente está lendo é Filoteia. O meu e o da Aline é da editora Vozes. Nós estamos lendo esse da editora Vozes. Eu vi, a Maíra até entrou aí, não sei se a Maíra estava aí. A Maíra comprou um da Eclésias. E o da Eclésias tem um vocabulário até mais tranquilo do que o da Vozes, eu achei, que ela me mostrou, eu achei interessante. Então, quem ainda vai adquirir o livro, bora comprar, que hoje a gente vai discutir o capítulo 1, 2 e 3. Isso. Vamos Bora lá? lá? Eu vou Vamos lá. começar falando, quem não viu, né, a primeira live, a gente fez uma introdução falando sobre a vida de São Francisco Sales e quem foi ele, né?
e a gente fez aqui também o prefácio do livro, o que a gente esperava do livro, né? E aí eu só queria começar falando do quão gostoso é ler o livro, assim, você que não tem o livro ainda, eu acho tão gostosinho porque o livro são cartas que São Francisco mandou para eita que me fugiu o nome, que é uma aluna espiritual, né? Uma aluna É. espiritual dele. Ah, isso. Uma Orientar, devota, né? é uma É uma. devota. Eu acho muito gostoso que quando a gente está lendo o livro, às vezes no início de um parágrafo ou outro, ele escreve assim, então, Filoteia. Então ele não perde essa intimidade de ler o livro. Eu me sinto super íntima dele, eu já sou super amiga de São Francisco de Sales. Então, durante o livro, ele vai falando isso. Então, Filoteia, aí eu me sinto muito. Eu só queria começar com esse carinho que ele tem, né? Eu me sinto tão íntima, e eu acho total que eu sou Filoteia. Aproveitando, né? Eu gosto muito, a Wagner falou de Filoteia, eu gosto muito quando ele fala uma alma devota, né? E hoje a gente vai destrinchar um pouquinho o que é falar sobre essa devoção e o que é ter uma alma devota, assim, permeado pelo que São Francisco de Sales fala no livro, tá, pessoal? Isso. O primeiro Quer capítulo, começar? eu só vou falar o título. O primeiro capítulo ele fala sobre a natureza da devoção. Então bem no início mesmo, assim, o livro ele vai dando passos, né, da gente desse caminho de devoção. E aí esses primeiros passos, no início do livro ele fala desses primeiros passos. E eu acho engraçado, assim, né, nem engraçado não, né, mas eu achei interessante. Eu lembrei do Paulo Ricardo num curso que eu fiz dele. O Padre Paulo Ricardo, quando ele dá os cursos, ele fala assim: olha, eu estou dando esse curso aqui, mas eu estou partindo de uma iniciativa que você já largou o pecado mortal, que você já está nessa vida, entendeu? Já está no caminho. E eu percebi que esse início do livro de São Francisco de Sales, ele meio que parte disso. Olha, você decidiu, então você já, como é que faz? Já começou o caminho. Então ele parte disso. Tanto que ele fala nesse primeiro capítulo assim, olha, não adianta. Ele diz que muitas pessoas acham que algumas pessoas são devotas. Aí ele até cita vários exemplos, eu vou citar aqui uma de uma moça que ele diz assim, não adianta uma mulher dona de casa, ele falou, não adianta ela fazer orações o dia inteiro, ela tem uma vida ali de orações. Ele falou assim, mas de que adianta ela fazer essas orações se ela tem palavras coléricas, se ela é arrogante, se ela não é amável com as pessoas de casa. Então ele já inicia assim, a vida devota, né? Isso que você está achando que é, não. Isso. Logo no início do primeiro capítulo, ele já fala uma coisa forte. Ele fala a diferença da devoção verdadeira e da devoção tola e supersticiosa. Nós cristãos temos uma cultura de superstição nas nossas famílias que vem dos antigos. Isso, assim, eu acho que toda família tem, né? Vamos benzer, vamos lembrar, sabe, desses negócios assim. É uma superstição que a gente carrega com a gente. Os meus filhos têm bronquite, muita gente fala assim, tem que fazer simpatia, né? Todo mundo fala das simpatias. Então, assim, gente, São Francisco de Sales, ele já começa o capítulo falando dessas supersticiosidades que nós carregamos com nós, né? Ele fala, ó, existe uma diferença da devoção verdadeira da devoção tola e supersticiosa. Não, gente, que vocês não possam, né, rezar e pedir a Deus, mas assim, a diferença entre você ir num Santíssimo, ajoelhar e pedir uma cura, eu acho muito mais válido do que você fazer simpatias de não sei quantas sexta-feiras ficar rodando. Exatamente. Então, assim, é questão de bom senso também, né? O que a vassoura faz pela gente? Nada. E assim, ele fala, ele cita São Tomás de Aquino, que fala que a devoção nada mais é como a vontade inteira de se entregar totalmente a Deus, de atender esse chamado. Ele até fala, é o mais perfeito amor de Deus, né?
o mais perfeito amor de Deus. E logo em seguida disso, eu acho engraçado que ele coloca em patamares, assim. Aqui a gente está falando que eu e a Aline entendemos, tá, gente? Então, eu entendi que ele colocou em patamares ali. Então, ele diz assim, existe a graça, e logo acima existe, deixa eu ler, a graça, depois a caridade, e por cima vem a devoção. Eu estou falando assim, ir para o céu, né? E aí eu queria só abrir um parênteses aqui, engraçado, que assim, eu pelo menos, eu vou só expor o que eu sempre achei, porque às vezes tem alguém aqui que é assim também. Eu sempre cresci com essa ideia assim, o que é caridade? Caridade é ajudar as pessoas. Mas só que nas leituras, principalmente São Francisco de Sales e tudo relativo a santo, como é que fala? Histórico da igreja, eu vi que essa visão que eu tinha, como é que fala? Eu sabia que caridade era ajudar os outros, mas não. Tanto que eu até peguei a tradução no Google, o primeiro, que tem dois, né? Como é que fala? Aquele dois lá, né? Tem dois sentidos da palavra. O primeiro sentido da palavra é virtude teologal que conduz a Deus e ao nosso semelhante. O segundo sentido que é o ato de ajudar as pessoas. Então, assim, para mim virou uma chavinha, porque para mim caridade era só ajudar, mas não, a palavra caridade agora ela mudou de tom para mim, que agora a caridade é essa virtude de amar a Deus. Então ele coloca ali. Pode falar. Não, e assim, o interessante é que ele explica, vocês vão ler, quem está lendo, ele vai ver assim que ele explica muito minuciosamente tudo para você, assim, né? Para nós filoteias, para ele ter certeza que a gente está entendendo. E ele fala que toda devoção tem que ter um último objetivo que é Deus. Ele tem que ter o seu fim, o último Deus. Toda devoção tem que ter esse fim último, que é Jesus Cristo, né? E Deus. E eu acho bonitinho que ele personifica tudo, né? E aí, quando ele falou desses 3 patamares, ele falou que o primeiro patamar, que é a graça, é como se fosse um avestruz, que é uma pessoa que não sai do chão, é uma ave pesada, é uma ave, mas ela nem sai do chão. Normalmente pesado, né? Jogando pela metáfora, normalmente pesado pelo pecado. Ele diz que a caridade está num segundo patamar, que seria a galinha, que também é uma ave, mas ela já consegue ali dar um rasante, fazer alguns voos rápidos. Então já começa a evoluir ali. E o terceiro patamar, que é a devoção, que é a águia, né? Que é uma ave e ela voa livremente. Ele fala que ela vai um voo livre, puro, alcançando Deus. Aí eu acho muito bonitinho que ele tem essa minuciosidade assim, ó. Falei, mas aí eu vou exemplificar para ver se entendeu, né? Isso mesmo. E aí ele cita a importância de sermos portadores de Cristo, né? Uhum. Nós se vestir disso, toda vez que nós comungamos, gente, nós nos tornamos sacrários vivos. A gente tem que ter essa consciência, né? O Diego brinca que às vezes quando a gente sai da missa já sai com fome, né? Porque esse já sai quase meio-dia, e ele fala assim, não, eu vou esperar um pouquinho que eu quero sentir mais o gosto de Jesus. Então, assim, toda vez que nós comungamos, nós nos tornamos sacrários vivos, nós carregamos Cristo dentro da gente. E, assim, isso tem que se espelhar ao nosso redor, né? Ele vai falar também da verdadeira devoção mais para frente, a gente vai discutir um pouco mais sobre esse capítulo, depois eu vou voltar nisso. Só para a gente já indo, colocando na nossa cabeça essa ideia de sermos portadores de Cristo. E isso carrega uma responsabilidade muito grande, né? É Cristo. Quem somos nós? Ninguém, mas nós somos portadores dele. Então, assim, às vezes você transmite Cristo através de um sorriso, através da caridade, através da sua devoção, né? E eu acho isso sensacional. Essa responsabilidade de comungar, né? Que eu não sei nem se todo católico tem essa responsabilidade de saber que ali, né? Que quem é católico sabe que aquilo ali não simboliza Cristo, é o próprio Cristo. Então, essa responsabilidade de saber que você está recebendo o próprio Cristo, né? E aí eu só queria citar que ele diz o seguinte, porque acho que principalmente, né? Não sei se todo mundo é tão afobado e ansioso que nem eu, mas a gente já vai
começa a ler o livro já pensando assim, nossa, eu quero ser devota agora. E aí ele diz no finalzinho do primeiro capítulo isso, olha, é devagar. Aí ele ainda cita assim, é como se fosse uma pessoa recuperando de uma cirurgia. Ela precisa andar, porque ela precisa ali movimentar. Ele falou, mas é devagar. Você começa devagar, e aí uma hora o Espírito Santo vai ajudar, e aí você vai começar a andar forte e robusto por aí. Mas aí ele diz, quando eu li isso, eu pensei nisso, a gente já vai assim, eu quero ser devoto logo, agora. E aí ele mostra isso, que tem que ser devagar, que é indo aos poucos, etc. E o Tem bacana é mais? que ele faz um percurso pelo Antigo Testamento, né, nesse primeiro capítulo também. Os 3 capítulos que a gente leu, ele faz algumas citações do Antigo Testamento, né? Às vezes a gente fica presa no Novo, né, Testamento, mas aí ele puxa algumas coisas. Uma palavra que me deixou muito assim, que eu achei forte que ele falou, o terceiro e o quarto parágrafo, ele fala sobre sermos devotos fantasmas, que ele cita, né, os soldados de Saul quando vai à casa de Davi. E aí os soldados de Saul vai à casa de Davi, e a esposa de Davi, Mical, fala que ele estava deitado e doente, mas na verdade ele não estava, né? Eles colocaram como, parece que os travesseiros, não sei na época, colocaram uma pele para falar que era cabelo. E aí eu fiquei me perguntando quando eu li o que seria fantasmas de devoção, né? E aí ele explica, ele fala assim, quando eles olharam os soldados, parecia que Davi estava deitado, mas Davi não estava lá. Então, assim, às vezes a gente aparenta o exterior ser devotos, mas o interior ainda está vazio. Não adianta a gente, igual você falou que leu e sentiu essa vontade de ser devota agora, né? Assim, rápido, mas a gente tem que entender que São Francisco de Sales pontua isso, que é um processo de devoção. Você não vira santo da noite para o dia. Na verdade, nenhum santo da Igreja Católica virou santo da noite para o dia, né? Foram processos de Muitos anos depois que santificação. morreram, né? Nossa, falo que Santa Mônica rezou para Santo Agostinho 30 anos, gente. Então, assim, Para é um começar, né? processo de santificação. Vamos errar, né? São Francisco Sales, ele fala que nos outros capítulos que a gente vai explicar hoje, ele fala muito isso. Não é você querer se enclausurar e tornar santo sozinho. Você tem um processo de santificação e devoção, que você se santifica e santifica tudo à sua volta, né? Transformar o ambiente que você vive. Você quer pontuar? Aí, gente, quem quiser ler, né, a Ida dos Soldados de Saul, tá em 1 Samuel, capítulo 19, de 1 a 23. É muito bacana ler essa história. Se vocês quiserem lá conferir depois. Lendo, eu estava conversando com a Aline, né, enquanto a gente lia, e eu falei com a Aline, eu me vi muito, vou usar a palavra do Padre Léo, eu me vi muito anta no Antigo Testamento. E aí eu vou lendo, aí eu tenho que parar de ler o livro, vou lá no Antigo Testamento, leio, porque aí eu vi que eu estava muito apegada ao Novo Testamento e não, tipo, a gente, é porque é mais fácil entender, né? Vamos e viemos, o Novo Testamento é mais fácil de se entender. Mas eu vi quão rico é o Antigo e eu conheço só, como é que fala, fragmentos, né? E aí eu me vejo, assim, precisando ler bastante. A Maíra até citou que é de acordo com a vocação de cada um. Isso, Maíra, a gente vai falar da vocação, acho que no terceiro capítulo aqui, no finalzinho, a gente vai falar sobre terceiro. a vocação de cada um. Você já finalizou o mas primeiro? isso Podemos mesmo. passar para o segundo? Eu só queria falar que, como você falou que a devoção e a caridade andam junto, né? No finalzinho, ele fala que é como se fosse uma vela, né? A caridade é a chama. Você tem a caridade, né, ali em você, mas que o crepitar da chama que é a devoção. Então, ele coloca em patamar, e aí ele cita essa vela que aí fica mais fácil de visualizar. Sim, tanto que ele ainda diz assim, nada mais muda na nossa alma, né? Já tem uma chama ali, eu já estou com a caridade. Isso. E a devoção é essa chama maior. Não muda, você continua com a sua caridade, só que a devoção é algo maior, né? Que seria a águia, né? Deixarmos de ser galinhas e virarmos águia. Virarmos águias. E andorinhas, eu achei tão interessante que ele falou das águias e das andorinhas, né? Das andorinhas. Que voam rápido, e a gente acha que só a águia que é ágil, não, mas as andorinhas também viu, gente?
Dependendo do tamanho de cada um. Passamos pro capítulo 2. Podemos. Mais alguma dúvida? Alguém quer, às vezes as pessoas ficaram com alguma dúvida, ou a gente volta no final e abre para perguntas. Acho que é no final, senão a gente não vai conseguir ler tudo aqui. Então vamos lá, vamos passar para o 2. Capítulo 2, ele já começa mostrando o Antigo Testamento. E ele já diz o seguinte: as pessoas desanimavam quando o povo de Deus, né, Israel, eles estavam indo a caminho da Terra Prometida. E aí ele diz assim: todo mundo desanimava, Moisés e todo aquele povo de Deus, falando: você não tem terra prometida nenhuma, vocês estão doidos, vocês estão caminhando à toa, e etc e tal. E aí Moisés manda, né, várias pessoas das várias tribos, ele manda eles irem antes, para eles verem a terra prometida, e eles voltaram. E aí ele cita Josué e Caleb, que foram e voltaram e falaram: olha, a terra é boa, tem frutos, dá para plantar, lá tem riacho, tem tudo. Então eles voltam falando assim: é legal, pode seguir a caminhada que vai dar certo. E aí ele diz: do mesmo jeito, a nossa vida, nós que estamos tentando buscar essa vida de devoção, mas vai ter gente demais que vai zoar a gente, né, no palavreado comum, que vai caçoar, vai falar que tá errado, que tá demais, que não tá legal. Vai ter gente demais. E aí ele cita: tal como Josué e Caleb foram na Terra Prometida e voltaram falando que era legal, ele cita os santos. Os santos chegaram lá na Terra Prometida. Então, os santos chegaram na Terra Prometida. Muitos santos têm visão beatífica, muitos santos deixaram muitos escritos. Então, assim, os santos estão lá, chegaram lá e deixaram muita coisa falando pra gente assim: ó, é legal. Então, ele deixa. Pode ir. Completando, ele fala desse perigo, né? Trazendo para o nosso mundo. Ele falava muito da atualidade, né? É engraçado que ele escreveu isso há muitos séculos atrás, mas como né? É muito atual. É muito atual, porque ele fala assim que o mundo procura difamar a santa devoção, né? Quando eu falo santa devoção, gente, você procura difamar e tirar você daquele caminho que você quer seguir, né? Então, assim, às vezes, como ele falou da devoção, né, de fantasma, infelizmente, vamos criticar, né? Se é para criticar, a gente critica. Muitas pessoas, né, que estão à frente da nossa igreja, não são poucas, né? Se reveste de uma armadura que não é real, assim, sabe? Quer passar uma coisa que não é real. Nenhuma família é perfeita. Nenhum ambiente de trabalho é perfeito. Nós sabemos que tudo tem um erro. Nós buscamos a santificação em família? Buscamos, mas nós temos nossos problemas, todo mundo tem. Então ele fala, às vezes a gente vê as pessoas, aquelas pessoas amargas na frente da igreja, aquelas pessoas que não dão testemunho com a vida, né? Ele fala muito isso, que é preciso dar testemunho com a vida. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente se transforma num espírito insuportável. E como eu vou, né, agariar operários para a messe se eu sou uma pessoa insuportável e dificílima de conviver, que não aceita a opinião dos outros, que não abro minha cabeça para discussões? Eles falam que religião e política a gente não discute. A gente discute sim. É preciso discutir, né? Porque a discussão leva a um consenso, a algum lugar. E você está falando aí da cara carrancuda, né? Eu fico pensando assim, que ele deu o exemplo dos santos, né? Os santos foram na Terra Prometida, que a gente está falando, os santos chegaram nessa santidade, nesse ápice de devoção. E eles mostram felicidade, eles mostram. Acho que não tem nenhum santo carrancudo, né? Tem algum santo ou outro que é bravinho, mas o próprio São Francisco de Sales, que era colérico, que ranhava debaixo da mesa para não tratar as pessoas mal. Porque é sorrindo, mesmo sem querer. É mesmo sem querer que a gente traz as pessoas para perto da gente e mostra, né? A gente precisa dar frutos, né? E o dar frutos, acho que muita gente entende pelo lado de ter filhos, né? Frutificar, nem sempre frutificar é só ter filhos. Ter filhos é importantíssimo, sim. Mas
O frutificar também é isso, é frutificar assim. Eu vejo que Deus é bom, eu vejo que é legal, então eu vou frutificar, mostrando para as outras pessoas que é legal. E aí, eu com uma cara carrancuda, não dá para frutificar nada, né? Não, e vamos ser verdadeiros, né? Na alegria é muito fácil frutificar. Assim, a gente passa por momentos na vida da gente que a gente tem que escolher ao que se agarrar, né? Porque senão a gente não sai. Sabe? Assim, a gente passa por tormentos, mas no final do terceiro capítulo ele vai falar sobre isso, né? Então, assim... Santa Teresinha tem uma frase muito bonita. Agora eu estou confundindo se é Santa Teresa d'Ávila ou Santa Teresinha do Menino Jesus, mas é uma das duas Santa Teresinha. Mas ela diz o seguinte: o coração é meu, ele pode sofrer, mas o rosto é do meu irmão, então ele tem que sorrir. Então, mesmo que meu coração esteja sofrendo, sorriso pro seu irmão. Exatamente. E eu falo assim que quando ele fala da devoção no lado doméstico, né? O quão difícil que é alcançar isso. Porque todo mundo acha que não, mas sim. Por quê? Na rua, nós temos a característica de usar uma máscara para as pessoas, né? A máscara que a gente está bem, a gente sempre está arrumada, maquiada, né? Não, em casa, gente, tem dia que você vai usar pijama o dia inteiro mesmo, e quem vai te aturar é seu esposo. O Diego brinca que fala que tem dia que eu acordei com espírito de briga. Ele pode nem olhar para mim. Então, assim, a gente tem que buscar a santificação nessas adversidades. Que a gente sabe que vai ter dia que a gente está bem e tem dia que não. E a gente tem que entender o outro. Os nossos defeitos, né? Os nossos piores... a gente desce do salto, é tudo em casa, né? Lá fora ninguém... E assim, e as pessoas vão falar igual falaram de Josué e Caleb. Caleb foram lá. E o pessoal difamou. Não tem nada, é uma terra seca, árida, não vão, não existe terra prometida, né? Nós caminhamos aqui na terra, a gente não tem certeza do céu que a gente vai. A gente quer ir, mas a gente não tem certeza. Então vai ter muitos que vão te falar, não tem. Sabe? Não existe, vocês estão no caminho errado, né? Mas a fé é exatamente isso, né? Acreditar naquilo que a gente não está vendo. Isso é fé. E eu acho isso muito bonito. Eu acho que essa é a parte linda. E você não ensina as pessoas a ter fé, né? Jesus, não é. Ele vai falar da excentricidade depois, a gente vai comentar isso. Mas Jesus era uma pessoa que não era extremista. Ele teve os ataques no tempo de raiva, de ira e tudo, mas ele não obrigou ninguém a ter fé. As pessoas queriam que ele fosse o profeta que viesse para causar guerra, discussão, que fosse para dividir. E ele não veio para dividir, ele veio para somar. Completamente ao contrário. Ao contrário. Quer seguir? E, seguindo aqui, ele fala muito dos exercícios de mortificação, né? Que a devoção, a mortificação é que todo mundo, que as pessoas, as devotas, elas fazem as coisas todas que são contrárias à natureza. Porque, de fato, é muito fácil eu deixar seguir e sair boiando pela correnteza. E nadar pela correnteza é mais difícil. Então, ele fala que as pessoas devotas, elas fazem as coisas contrárias à natureza, que são mais difíceis, que por exemplo, sorrir com o coração sangrando. E elas fazem isso, mas fazem com amor, com uma leveza, que é muito tranquilo. Então, assim, queira Deus que a gente chegue nesse ponto de conseguir fazer isso sem peso, né? Fazer isso de alma leve. E aí ele segue aí falando da escada de Jacó. Essa escada de Jacó. Deixa eu só, antes da escada de Jacó, que deu discussão de nós duas. Vai lá. Eu queria ler literalmente o que ele escreveu no parágrafo 2, que eu achei assim, pontua tudo que eu e você está falando. Ele fala assim, ó, é preciso que o mundo enxergue a alma devota. Vou começar diferente. Querida Filoteia, é preciso que o mundo enxergue a alma devota como pessoas que jejuam, rezam, sofrem com paciência as injúrias que lhe fazem, cuida dos enfermos, dão esmola, guardam longas vigílias, reprime os ímpetos de cólera, detém a violência de suas paixões, renunciam os prazeres sensuais e fazem coisas contrárias às suas naturezas. Que é o que você falou, né? Muitas vezes é você esvaziar-se de si e encher de Jesus, né? Que aí você consegue
abandonar É a sua natureza Paulo humana. dizia, como Paulo escreveu, né? Já não sou mais eu que vivo em mim, é Cristo que vive em mim. Queira Deus, Em Cristo chegamos a esse vive. ponto. Amém. E E aí, aí, deixa eu só dar o exemplo da abelha, que ele fala que, como sim, ele fala assim, que a abelha ela vai no tomilho e suga o néctar, né, que é amargo do tomilho, mas que ela consegue transformar esse néctar em mel. Então é um processo, né? É o que a gente tem falado, é um processo. é, Você tira o há de amargo e transformar. transforma em doce. Pode ir para a Exatamente. escada de Jacó. Que eu tô super animada com a escada de Jacó. Nós tivemos Então, 2 entendimentos da escada de Jacó, diferente uma eu, da outra. ele cita a escada de Jacó, acho que é o final, né, do capítulo 2. Ele cita a escada de Jacó, Isso. que é um texto que está lá em Gênesis, capítulo 28, do versículo 10 em diante. Eu pus de 10 em diante que você vai lendo até você achar que você explicou a história toda. E aí a Aline, quando a gente foi discutir sobre a escada de Jacó, a Aline entendeu umas coisas nada a ver, eu entendi outras nada a ver também, e a gente falou, e aí? E eu, como lúdica que sou, que eu sou uma pessoa bem lá no meu canal do YouTube, eu resolvi desenhar, porque eu vou lendo e vou fazendo as anotações na mão. Na hora que chegou nessa escada de Jacó, eu falei, gente, vou ter que desenhar a escada de Jacó. E a Aline falou assim, então vai a sua escada de Jacó, que a sua tá mais lúdica. Ficou mais didático. A minha A era minha mais escada de complicada Jacó, de entender. a minha escada de Jacó vai estar invertido por causa da câmera frontal, mas é mais ou menos isso Mas aqui. está dando para Já, entender. Jacó teve um sonho que ele enxergou. Ele dormiu, né? Ele estava indo para uma cidade, ele dormiu e aí ele teve um sonho que ele enxergou uma escada muito longa indo até o céu. E aí ele via os anjos subindo e descendo o tempo todo dessa escada, indo e voltando. E aí São Francisco de Sales explicou da seguinte forma: ele disse assim: lá no topo da escada está Deus, aqui embaixo estamos nós, eu e você. Deus, ele desce a escada e vem até a gente através dos sacramentos. Nós conseguimos subir a escada através da oração. E ele diz que cada escada que a gente vai subindo são as virtudes que a gente vai adquirindo. E aí a gente vai subindo, como é que a gente adquire as virtudes? Na medida que a gente vai tendo a caridade. E aí essa caridade de amor a Deus, de amor ao próximo. Eu fiz até um anjo, eu sou bem lúdica. E aí aí ele fala que os anjos, achei interessante que ele falou assim, os anjos, a gente vai deduzir que os anjos são jovens, porque ele fala que os anjos sobem e descem com uma vitalidade. Nessa hora eu até pensei assim, porque eu que tenho um joelho horroroso, eu pensei, jovem mesmo, porque haja joelho. E ele fala que os anjos sobem e descem com uma vitalidade muito grande. Então, os anjos, ele fala que é a nossa oração, que é essa vitalidade que eles sobem. E essas asas dos anjos, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Os anjos são devotos, que têm vitalidade e juventude. E as asas dos anjos elevam a nossa alma para Deus, né? Porque é muito mais fácil você subir uma escada meio que voando do que subindo de degrau. Então, se você tem a oração, você sobe mais fácil para lá para Deus. Então, chega a minha aula lúdica aqui, eu estou muito pedagógica. Mas ficou bonito o desenho. A minha explicação era mais complicada. São Tudo Tomás de bem. Aquino fala a respeito da escada de Jacó, mais tarde, né? E ele disse uma coisa que me tocou muito. Falou assim, ó, nós somos templos de Deus, o que a gente estava falando, que a gente é portador de Cristo, né? Porque Deus não habita em templos de tijolos e físicos. E isso, às vezes, é difícil para a gente entender, né? Ele deixa isso pontuado. Ele fala, a casa de Deus é o próprio ser humano. E eu tentei puxar na memória, tenho o costume de ler a Bíblia, mas não me vinha nada na memória que recordasse essas frases, sabe, de São Tomás de Aquino. E aí eu fui em Lucas 17, a partir do versículo 20, e está escrito exatamente assim, não com essas palavras, mas exatamente isso que São Tomás de Aquino falou, que nós somos templos de Deus. Então, a partir do momento que nós passamos a nos enxergar como templos de Deus, eu falo assim, que nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Então, tudo que nós vamos fazer com o nosso corpo, no comecinho do capítulo 2, ele fala sobre os desejos sexuais e sensuais.
Nós temos, sim. Eu falo assim, é permitido sentir esse prazer? É permitido. Só que as depravações não são permitidas. Que é um tabu ainda que a igreja tem de discutir. Nós seguimos a Pamela Arumá, né, Wagner? E ela fala abertamente sobre isso, assim, escancarado. E a Cássia também. Eu acho sensacional expor isso. Porque existe uma diferença entre o pecado e o amor, né? E quando ele fala que nós somos templos do Espírito Santo, e eu fico pensando na chavinha que toda hora que você vai fazer uma coisa, vem na sua cabeça. Será que o Espírito Santo faria esse negócio? Sabe? Ele É tá só aí, parar né? um minuto. Será que o Espírito Santo ia reagir dessa forma? Eu, como sanguínea, eu tenho que me perguntar isso toda hora, né? Porque no intuito, assim, no calor do momento, eu faço coisa que não devia. Me arrependo depois. Mas, assim, foi uma coisa que me fez refletir muito ele falar sobre isso. Né, que somos templos do Espírito Santo e que Deus não habita em templos de tijolos e físicos. Sim, Abrir um olhar sobre isso. que a igreja, né, que a gente aprende desde a catequese, né, a igreja com I minúsculo, a igreja com maiúsculo somos nós, que comungamos, e a partir desse momento eu sou ali um sacrário vivo, literalmente. Então eu saio da igreja ali com Cristo. Então a gente tem que, durante a semana, eu até fiz um vídeo, né, da missa, que a gente comunga e ali a gente tem Cristo. Então durante a semana a gente está carregando ele, não é só ali naquela hora, você está carregando. Né? Até no batismo a gente recebe o Espírito Santo, na crisma mais ainda, né? Que é a confirmação do batismo, a gente recebe o Espírito Santo. E uma vez a esqueci o nome o sobrenome, mas a Ziza, cantora católica, Fernandes. a Ziza Fernandes, ela disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim: não existe Espírito Santinho, Espírito Santo médio, Espírito Santo grande. Tipo assim, o meu Espírito Santo é menor que o seu. Não, é Espírito Santo. Então, se você receber o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Então, não tem um patamar ali de Espíritos Santos, não. Às vezes você está deixando o seu Espírito Santo escondido, mas Pode você ser, pode tem. ser que você está deixando ele de lado, mas você tem ele sim. Aí, para Fechamos capítulo finalizar, 2. só para finalizar, ele fala que a devoção é a rainha, né, das virtudes. Você falou que a oração e as virtudes é a escada de Jacó. E aí ele dá o exemplo, sendo a perfeição como é a nata para o leite, né? Tem o leite e a nata em cima. Como, mais uma vez, ele fala das camadas, né? Da devoção sendo a rainha das virtudes. Virtude e devoção. Uhum. Finalizamos o segundo? Finalizamos, né? Porque a gente tem que abrir para perguntas, senão eu vou Já ter são, tempo da hora. já são 9h40. Capítulo 3, eu acho interessante que ele fala assim: Deus criou. Foi aí que a Maíra falou, aí que a gente chegou, Maíra. Ele diz É, assim: Deus, quando criou as árvores, ele mandou que elas frutificassem, que produzissem frutos conforme a sua espécie. E aí ele diz: o homem, a devoção também, ele pega essa parte lá da criação e ele diz: a devoção também você tem que ser devoto conforme a sua realidade. E aí eu vou pegar a minha realidade, que é a minha vocação é o matrimônio. Então ele diz o seguinte: a devoção ela não pode impedir a minha missão de ser mãe, de ser esposa, essa é a minha realidade. Aí tanto que ele fala, ele ainda cita operário, né? Ele diz assim: um operário não consegue ir tanto à igreja, estar tanto em oração e ir lá na missa como uma pessoa, um religioso, uma religiosa que está lá, que está por conta disso, entendeu? Então, quando eu li isso, eu me senti muito tranquila, porque eu confesso que eu me senti um pouco culpada, que eu falava, poxa, eu não vou tanto à igreja como eu consigo e tudo. Aí quando eu li isso, eu falei, não, poxa, eu tenho que estar aqui, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que ajudar menino agora com escola online. Então eu tenho que estar aqui, na minha pequena igreja, que é o meu lar. E o quanto, né? Obviamente que a gente. Tanto que eu até coloquei aqui assim um lembrete para eu falar. Ok, a minha rotina tem que ter Deus. Então eu tenho que ter um matrimônio, a minha rotina tem que ter Deus. Se na sua rotina não tem Deus, não vá à missa todos os domingos, né? Então, por favor, inclua Deus na sua rotina e aí siga uma rotina. Porque eu não. falo assim que
Tem pessoas que têm a dádiva de participar da missa diariamente, né? A realidade de uma pessoa, de um lar doméstico, não é essa. Como tem pessoas que estão assistindo a gente hoje, que a realidade é de trabalhar. E às vezes, assim mesmo, não sobra tempo para viver uma realidade mais devota. Mas não impede, igual você falou, não impede de 1 minuto por dia. Assim, eu vou no banheiro, e no banheiro você fala assim, obrigado, Senhor, por mais um dia. Você não precisa estar em um lugar específico. Você pode ter tempo de Deus onde você estiver. Ele fala muito Sim. disso, como da frutificação, ele cita, pode um bispo ser um enclausurado? Não pode, né? Ele cita os cartuchos, que é semi-eremítico, né? É como se fosse um mosteiro ser eremítico, que eles vivem assim, mas um bispo não pode, ele tem que frutificar. Ele tem que Ele sair tem que andando estar ali. à frente da messe dele. Mas eu queria só ressaltar mais uma vez que, ok, a vida nossa de casa e tudo é corrida, mas a gente tem que colocar dentro da nossa vida Deus. Ir à missa todos os domingos tem jeito sim, né, gente? Eu não consigo domingo que eu trabalho domingo. Dá sábado à noite, sábado depois de 18 horas também vale a liturgia de domingo. Então, separar esse momento para Deus. E a Deia Camargo, não sei quem conhece, mas a Deia, ela sempre falou muito sobre esse momento de oração. E eu confesso assim, eu vou dar aqui meu testemunho. Eu comecei a fazer isso, já tem vários meses, né, que eu faço isso. Eu acordo antes de todo mundo, eu tomo meu café e eu faço a minha oração. Esse dia eu consigo ir, beleza, eu fluo, beleza, ainda mais eu que tenho muito problema com ira, né? Então, o dia que eu acordo antes de todo, quem que fala que a Fernanda Zapparoli, a Fernanda sempre fala, a mulher virtuosa, ela acorda antes de todo mundo. E eu comecei a fazer isso, eu acordo antes de todo mundo e faço oração. Então, quando meu esposo acorda, quando os meus filhos acordam, eu tô ali para recebê-los, que eu já fiz uma oração. Gente, não tem condição. Eu tô dizendo aqui. Tem dia que eu vejo que eu tô com o ovo virado e tal, eu vejo que não deu tempo. Porque aí aconteceu alguma coisa, não deu tempo de eu rezar. Então, esse momento de oração, de fazer esta oração, é muito importante. E eu escutei uma homilia do Paulo Ricardo hoje, acho que se eu não me engano, do Evangelho de hoje. E aí ele disse assim: tanto que ele ainda diz assim, ele falou que para um sacerdote que estava conversando com ele falou com esse sacerdote assim: você deixa de ser sacerdote, mas não deixa de fazer oração. Aí ele ainda falou assim: é uma pergunta meio retórica, porque se ele fizer oração, ele não vai deixar de ser sacerdote. Ele falou, mas a importância da oração é muito grande. Aí ele citou um exemplo, ele virou e falou assim: o pessoal fala, não tenho tempo de ir à missa, não tenho tempo de fazer uma oração. Ele falou assim, mas no final do dia, pega seu celular e olha quanto tempo você ficou nas redes sociais, quanto tempo você ficou no WhatsApp. Não tem tempo mesmo ou você não está querendo por prioridades? Eu escutei isso hoje, assista a homilia de ontem ou de hoje, do Paulo Ricardo. Tem um documentário sensacional na Netflix, fazendo propaganda para a Netflix, sobre as redes sociais. Eu aconselho as pessoas a assistirem. Né, Mas eu não vi sobre ainda essa não. muito assim, o padre da minha paróquia que insistiu para a gente assistir, né? E o padre daquele é bem durão. E eu assisti assim, eu fiquei horrorizada com as coisas que acontecem e a gente não sabe, né? E assim, por que não usar os meios de comunicação que a gente tem à mão, o Instagram, igual a gente está fazendo, para evangelizar? Eu falo que às vezes a Maíra citou, né, a prática no dia a dia da devoção, nos ambientes de trabalho, de casa, pontuando que às vezes para expor essa devoção você não precisa falar, né? Eu não sei qual santo que falou, não sei se foi São Tomás, o Santo Agostinho, que falou que para evangelizar não precisa usar as palavras às vezes, né? A gente evangeliza até com silêncio. Não foi Santo Agostinho, não. Ele é sanguíneo. Eu acho que então foi São Tomás de Deve ter Aquino, sido São igual eu. Tomás. É, isso Seguindo mesmo. aqui, São Francisco de Sales, ele cita a abelha de novo. Quando ele diz, Uhum. né? Eu acho tão bonitinho quando ele personifica, porque é muito mais fácil a gente entender. Ele fala assim: a abelha tira o mel das flores, mas ela não mata a flor. Ela tira o mel, vai para casa dela, faz o mel, ela tira o néctar, né? Ela vai, faz o mel, mas ela não murcha a flor. Então é o que ele está dizendo. A devoção, ela não pode Ah, te não. tirar ali da sua missão principal, né? A gente casou, então é o sacramento do matrimônio. Essa ali o Diego tá falando que é São Francisco que falou São isso. Francisco de Assis, isso mesmo.
Toda vez eu falo errado, ele me corrige. Mas aí é isso. Aí ele dá exemplos aí que eu acho muito bacana, principalmente você que está assistindo, né? Eu tô super fãzaça da vida dos santos. Eu acho que depois que eu introduzi aqui a vida dos santos aqui em casa, que a gente lê todo dia para os meninos, tem sido muito rico para nós aqui em casa. E aí ele dá os exemplos dos santos. Aí ele fala: São José mostrou devoção na carpintaria, ou seja, ele era um simples moço lá da carpintaria e teve devoção. Ele fala São Crispim, que mostrou devoção nas hortas e na cozinha do convento. São Crispim era franciscano, se eu não me engano. E aí ele diz Santa Marta e Santa Mônica. Santa Mônica é mãe de Santo Agostinho, que você falou aí. Santa Mônica mostrou a sua devoção em casa, né? E tentou que conseguiu fazer Santo Agostinho santo. Ele Depois de cita 30 também, anos. depois de 30 anos, São Sebastião e São Maurício, que mostraram sua devoção lá na luta, na proteção, lá no exército. Então, onde quer que você esteja, dá para fazer. Então, ele está falando assim: não importa onde é o meio, dá para ser devoto. E por último, aqui só Ele, os últimos santos, que eu adoro os santos, eu sou a louca dos santos. É, ele cita Santa Helena. Santa Helena foi mãe de Constantino, que teve um papel assim fundamental, né, para os cristãos. São Luís e Santa Isabel de Hungria. Santa Isabel nós celebramos terça-feira passada. Esses três isso. mostraram a devoção lá nos seus tronos. Eles eram reis, rainhas, príncipes e também conseguiram mostrar a devoção lá. Aline, eu tô falando demais para falar. Não, pode falar. Ele fala que a verdadeira devoção, né, nada destrói, ela aperfeiçoa, né? E nessa leva ele cita Ló, quem não sabe, Ló viveu na cidade lá, né, que transformaram pessoas todas em estátuas de sal. Eu lembrei de uma música que o Lourenço assiste no Três Palavrinhas Só, que fala, virou todo mundo estátua de sal. O Diego fala que a música é muito triste, mas o Lourenço adora. E aí ele fala assim que Ló conseguiu viver numa comunidade, né, corrompida, mas não se corrompeu, né? Então é isso, ela não destrói nada a devoção, ela aperfeiçoa. Eu Ela volto a citar a Madre Pérola, blinda, né, que a né? gente citou. A Madre Pérola A que ele Madre cita no Pérola. prefácio, dizendo que ela está lá no meio do mar, mas que a água do mar não entra nela. E ele cita também uma fonte de água doce no meio do mar, né? É, Ele cita isso, eu achei super interessante. Ele falou que tem um local, depois eu vou pesquisar e postar, que tem uma fonte de água doce no meio do mar, e a água é doce, em volta de água salgada. E ela não se corrompe, né? A água salgada não consegue adentrar ali onde que ela tomou conta ali. bacana Quer demais. finalizar o Aqui, terceiro? eu vou finalizar eu quero finalizar com aquele texto, né? Eu quero ler um texto que ele tá. Você que marcou aí os parágrafos, está no segundo, né, Aline? Eu não marquei parágrafo, não. Eu quero finalizar com um texto do terceiro capítulo, também lendo aqui o que São Francisco escreveu. Ele diz assim: na família em que reina a devoção, tudo melhora e se torna mais agradável. Diminuem os cuidados pelo sustento da família. O amor conjugal é mais sincero, mais fiel a serviço do príncipe, e mais suave e eficazes os negócios e ocupações. Essa frase mexeu muito comigo, porque eu pensei isso, né? No lar, na família em que reina a devoção. É tudo fácil, né? Até as dificuldades que vem fácil. E, eu não sei quem que eu ouvi falando isso, que eu achei interessante. Quando, na parábola que fala que construiu a casa na rocha e na areia, eu achei interessante que falou assim: a chuva veio, a tempestade veio, mas a tempestade veio para as duas. Então não quer dizer que você está nesse caminho de Deus que vai ser tudo flores, não. A tempestade vai vir. A diferença é onde você está construindo a sua casa. É na areia ou é na rocha? Ele fala disso, de você viver com a doçura, né? Que os santos que foram mártires aspiravam a doçura de viver, né? Não quer dizer que você não vai passar pela cruz, mas você vai Uhum. passar com mais leveza e mais Mais sabedoria, tranquilidade. É. né?
No Aqui eu finalzinho ele fecho. fala sobre a vocação contemplativa, e aí a gente fala na próxima live, porque senão não vai dar tempo de abrir para dúvidas. Já deu 10 minutos. Então vamos abrir? Vamos lá. Eu já. Eita. Eu queria só já começar. O que que acontece? Logo antes da live, eu e a Aline, a gente fez. Não sei se vocês viram, quem entrou no Instagram viu que a gente postou umas fotos. E aí eu queria lançar, né, a hashtag Somos Todos Filoteia. Porque, primeiro, né, eu me acho muito filoteia. A Aline também se acha muito filoteia. Então a gente falou assim: vamos colocar a hashtag Somos Todos Filoteia. Então, quem animar aí, posta uma foto aí, coloca a hashtag Somos Todos Filoteia pra gente, junto nessa hashtag, né, de devoção, de busca de devoção. Não precisa ter o livro, viu, gente? Quem quiser, eu tenho ele em PDF, que a Wagda me manda um direct aí que eu mando o livro. Quem tem facilidade de ler pelo celular, né? Porque Para o eu não tenho. celular. Se não Agora tiver minha cara vai papel, eu não ficar grande funciona. aqui, porque eu vou tentar achar aqui, ó, as perguntas. Vamos lá. Vamos lá. A Maíra está agradecendo pelo trabalho. Nós aqui agradecemos pela, como é que fala? Pelo Ibope, né? A missa todos os domingos, foi a Adriana que falou, a missa todos os domingos tem que ter, né? Todo. Eita, que eu não sei mexer muito bem, não. Aqui, vamos lá. Aninha, depois você me manda no direct que eu te mando, viu? Quem quiser pede lá, porque é um site, né, Aline? Não é bem PDF, Isso. é um site que você consegue lendo os capítulozinhos. Aí a Valéria, Enquanto a Wagner não acha, eu vou falar da devoção contemplativa. Pode falar aí. Eu acho que gente, ninguém eu fiquei tem. doida para falar dela. Ô, gente, só para finalizar, né, no terceiro capítulo aí, fala sobre a vocação contemplativa, e Santo Agostinho fala algo tão bonito dela, que fala assim que todos os seres humanos somos criados à imagem e semelhança, né, de Cristo. E ele fala: criaste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração estará sempre inquieto, enquanto não descansarmos em vós. Eu achei isso tão bonito, e todo mundo fala assim, devoção contemplativa, então eu consegui entender assim. Ele fala que toda pessoa humana, direta ou indiretamente, manifesta esse desejo, né, de ver o rosto de Deus um dia e contemplar a beleza do Criador. E ele fala que isso é a devoção, é a vocação contemplativa. Todos nós temos a vocação nossa no nosso mundo, mas todos temos a vocação contemplativa. A Maíra citou perfeitamente que fala cada um com sua vocação, mas todos nós possuímos esse desejo da vocação contemplativa. Como eu citei, né? Esse momento de oração que você precisa tirar para você, esse momento contemplativo. Acho que todo mundo precisa disso, de um momento de ser com Deus, né? De ter porque, né? Nós vamos à missa, né? Todos os domingos, a gente está sempre lá na igreja, mas esse momento, você e Deus, ele é importante. É essa contemplação que se fala, né? Você parar e conversar. Eu tenho conversado muito com o meu anjo da guarda. Eu adoro conversar com o meu anjo da guarda. Ele super me ajuda. Eu descobri que eu posso conversar com o anjo da guarda dos outros, aí eu converso com o anjo da guarda de todo mundo. Isso. Ô, gente, atualmente, assim, você ter esse momento de oração e querer se transformar numa alma devota, já é um grande passo. Eu não sei quem falou, o dia que está falando, nós somos no batismo ungidos como sacerdotes, profetas e reis. Ele falou. E aí, gente, eu não sei quem falou que não está tendo esse tempo, né, de oração, de devoção, mas fica tranquila, as coisas começam devagar mesmo, você não vai virar de uma hora para outra, assim, né, virar labareda de uma hora para outra. Primeiro você consegue, igual ele fala, né? acendendo. Ele cita o recém-operado. Ele cita o recém-operado, né, que precisa andar. Então, se você tem a vontade de ter a devoção, você é um recém-operado. A sua alma foi recém-operada. Então, você tem que ir devagar. A gente não vira
devoto de uma hora para outra, né? A gente tem que seguir adquirindo virtude por virtude, né? Igual a escada lá de Jacó, virtude por virtude, até chegar, né? Que Deus nos abençoe pertinho de Deus. Maíra perguntou: como usar a devoção para ajudar as pessoas sem interferir no livre-arbítrio? Quer responder Eita, primeiro? pode ir aí. Ô Maíra, primeiro a gente não pode interferir no livre-arbítrio, igual você falou. Você tem que expor, né, as verdades e não querer guiar a pessoa para uma resposta. Você tem que expor, por exemplo, né? Deixa eu dar um exemplo claro. A pessoa não sabe para que time torcer. Tem entre dois times. Eu adoro futebol, viu, gente? Então você vai pegar esses dois times e vai descrever o que é os dois times e pontuar o que é bom e o que é ruim. E deixa a pessoa tomar a decisão, porque muitas vezes a gente vai aconselhar e a gente coage as pessoas a ir para um caminho que não é. Você não pode tirar o livre-arbítrio da pessoa. Você expõe as verdades baseadas no que são os ensinamentos verdadeiros devido à sua vocação e à sua devoção, né? Porque pode ter pessoas aqui que não sejam católicos, por exemplo. Expõe as verdades, né? Você conhece a pessoa. Se ela foi pegar conselho com você, é porque você conhece e ela tem uma certa intimidade. Eu tenho muita intimidade com a Wagner e sempre que acontece alguma coisa que eu não consigo resolver, porque a gente não dá conta de tudo, eu sempre mando mensagem. É a hora que me der na telha. É 2 horas da manhã, é 3 horas da manhã. Mando. Eu e a Wagner temos uma intimidade tão grande que às vezes ela quer interferir no meu livre-arbítrio, viu? Mas quem toma a decisão sou eu. Mas é expor mesmo os caminhos e deixar a pessoa à vontade, né, para conversar com você. A gente precisa ouvir muito, né? É meio que a Escuta, gente falou, né, acolhe. igual quando você falou das pessoas que estão à frente da igreja e tal, é aquilo, você mostra a sua devoção. Até aqui em casa, eu não posso obrigar ninguém a ser devoto igual eu, mas eu mostro que eu sendo devoto é bom. E aí a pessoa vai e decide lá, né? Assim, queira Deus que os meus filhos sigam o mesmo caminho que eu. Mas eu também não tá na minha mão, né? Eles são meus filhos, eu passo tudo, até filho, né? Nem qualquer pessoa, meu filho, eu rezo a Deus que eles sigam esse caminho de devoção, mas também não tá na minha mão. Eles é que vão decidir. É Eu literalmente o acho que livre-arbítrio. a gente tem uma frase que fala que a gente cria os filhos para o mundo, né? Eu falo que a gente cria para Deus. Para E Deus é melhor do que para o aí, mundo. a gente cria para Deus e eles têm o livre-arbítrio de escolher o caminho deles. Eu sempre falo com Dante, seja o que você for nessa vida, faça com amor, né? Porque é o que vale. E Fábia está falando da nossa amizade, que acha bonito. Obrigada. Tem Obrigada, muitas Fábio. brigas e acertos nessa vida com essa vaga. A Ângela falou aqui, tem hora que eu me sinto na aridez, mas somos todos nós, o Ângela, acho que todos nós nos sentimos vez ou outra, a gente só não pode ficar ali, né? Porque a aridez não é legal, então a gente só não pode se acomodar e ficar ali. Que a gente, um solo árido não dá frutos, né? Então eu vou ficar ali para Você, quê, né? Vamos você já deu o sair primeiro dali. passo, né? Você já está aqui, já deu o Exatamente. primeiro passo. Já está Né? aqui. Não sei se você tem o livro, mas bora comprar o livro e bora sair da aridez. Isso, Isso Fábio. mesmo, Hashtag Maíra. somos todos Filotéia. Maíra falou com exemplo. Eu falo Exatamente. que o brasileiro tem aquele jeitinho brasileiro, né? Infelizmente, isso não é bom, viu, gente? Vamos dar os exemplos que às vezes as pessoas precisam se amparar em alguém. Isso não é feio, às vezes, você precisar se amparar em alguém. E quando esse alguém está do seu lado e dá o exemplo, é muito mais tranquilo. Você consegue fazer com que as pessoas atravessem a aridez da vida sem traumas, sem medo, né, de abraçar a devoção e a sua vocação. Ah, eu não sei, deixa eu puxar o nome lá. Ai, não dá para puxar mais não. Aqui, ó, Adriana. Adriana falou assim: santo de casa não faz milagre. Não faz mesmo não, mas eu vou te dizer uma coisa, Adriana. Santo de casa planta semente. Mais cedo ou mais tarde essa semente germine, né? Então a gente, como mães, É, né, ali, então a gente planta a semente, né? Então, assim, seremos santas, mostramos vou como exemplo e plantando essa semente.
Olha, a gente Então, já tá com o já tempinho deu hora? avançado aí. Já. Deixa eu só mais ou menos marcar a Vamos falar próxima. da próxima live. A próxima live a gente marcou para dia 13/12, daqui 15 dias também, numa quinta-feira, a mesma coisa às 21 horas. E aí a gente vai seguir com o capítulo 4, 5 e 6. O que eu achei que ficou legal aí, esses 3 capítulos, acho que mais a gente não consegue, a gente fala demais. É, a gente tem esse problema. Queria agradecer Nossa, todo mundo que entrou hoje. Esse é um projeto que a gente não anseia nada, né? É só anseia esclarecer e mostrar um pouco da vida de São Francisco de Sales e os documentos que ele deixou para a gente ler. E queria agradecer muito, que muita gente abraçou o livro, né? As sugestões do dever de casa que a gente fez. Agradecer a todo mundo que já comprou. Quem não tiver, pode me pedir no direct o link que eu vou passar, tá? Muito obrigado mesmo, todo mundo. obrigada a todo mundo que comprou a nossa ideia aí de estar aqui, de estar vendo. É dia 3/12, viu, Adriano? Não é 13, não. Mas a gente vai fazer a chamadinha, eu vou fazer o linkzinho chamando. Quando for na semana, a gente começa a postar. E muito Isso obrigado, mesmo. vocês todos estiveram aí, né? Delícia a gente ficar conversando aqui, a gente empolga, o tempo vai-se embora. E eu tenho que encerrar a live, porque senão eu não consigo salvar. Isso mesmo. Muito Obrigadão, obrigada, gente. gente. Fica com Deus. Com Deus, beijo. Também te amo, pai.